Olá, meus amigos, um grande abraço. Eu sou o Fábio Serodi, ao meu lado Luiz Carlos Quartarolo. Este é o Futebol em Rede. Tem programa diário, todo dia útil, que a gente traz temas do futebol para serem debatidos. Você pode participar, se não entendeu ou não gostou do que a gente falou, ou até apoia, ou quer criticar, pode escrever aí no descritivo do programa. Na medida do possível, a gente vai divulgando a opinião de vocês também. O programa é democrático, aqui ninguém impõe nada. Por isso, vá lá, inscreva-se no nosso canal, isso ajuda bastante a gente. Dá positivo, negativo, não importa, participe. Esse programa não é para salvar o Fábio Quartarolo. É um programa, é uma ideia para a gente debater futebol. E isso é para debater com todo mundo, ok? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que for que você esteja acompanhando o programa. Vamos ao cumprimento educado de Luiz Carlos Quartarolo, que de quebra traz o tema do programa. Perfeitamente, Fábio Serodi. Boa semana para você. Um abraço a todos vocês que estão nos acompanhando. Se você já é inscrito no canal, espalhe para todo mundo aí para também se inscrever, para nos ajudar e ser mais indicado pelo YouTube em várias e várias plataformas, chamado algoritmo, lá que uma hora a gente vai entender. Meu caro Fábio Serodi, o Palmeiras está em mais uma final, merecidamente, acho que tem muito mérito, é indiscutível, né? O que é o Palmeiras hoje. Mas a discussão nos bares, nas padarias, nos pontos de ônibus, nas casas aqui em São Paulo, é a arbitragem. Em 2 jogos, a arbitragem do Palmeiras, na classificação das quartas, contra a equipe. Qual foi contra as quartas? Foi contra São Bernardo. São Bernardo. Foi realmente muito discutida por causa da arbitragem. E ontem também houve uma discussão por causa do gol do jogador Murilo. Afinal, roubando aqui, fazendo uma analogia, uma frase do Milton Neves, o apito amigo agora é verde? Não, Quartarolo, eu não considero o apito amigo verde. Vamos discutir primeiro o lance de ontem no gol do Palmeiras contra o Ituano. É lógico que, para a grande maioria, o Gustavo Gomes pulou em cima. Eu, fosse árbitro, não marcaria. É um lance até interpretativo. Cabe ressaltar isso. Eu não marcaria. Sei que você marcaria. É isso, Quartarolo? Marcaria, para mim foi falta. Foi falta. Então, você marcaria. Eu acho eu, que não é uma questão de apito amigo ou não. Eu acho que é uma questão de naturalidade da arbitragem. A arbitragem erra. Erra para todo mundo. Erra para o verde, para o branco, para o preto, para o azul, para o amarelo, para o tricolor, para o bicolor, para todo mundo. E no caso específico de ontem, o Quartarolo pode até insistir na tese, mas eu não marcaria nenhuma falta. Para mim, o gol foi legal. Eu não vou insistir na tese, apenas dou a minha opinião. Para mim, marcaria falta, achei que houve a falta, houve a carga do Gomes sobre o Lucas Siqueira, jogador da equipe do Ituano. Muita gente não marcaria, entendo que é interpretativo. Acho que o Flávio Rodrigues, que foi chamado em cima da hora, porque o Vinícius, que era o árbitro indicado, ficou doente, né? Não pôde apitar, devia ter consultado o VAR. Acho até que o VAR deve ter falado também com ele, e os dois chegaram à conclusão que para eles não foi, mas é um lance interpretativo. Eu admito que seja um lance interpretativo. Mas foi a favor do Palmeiras. Se fosse contra, não sei se daria um gol. É a mesma situação do jogo do São Bernardo. Aquele pênalti eu daria. O árbitro não deu. Muita gente daria. Mas a nova regra, para mim, o Marcos Rocha, ele põe a mão na bola. Ele é um jogador malandro, já experiente, vê que a bola vai passar, dá uma esticadinha, alarga o espaço do corpo, como dizem por aí. E esse tipo de pênalti tem sido marcado. Então, eu acho que a arbitragem às vezes escolhe camisa assim, e quando eu falo escolhe camisa, Serode, não estou dizendo que é desonesto, é que é muito difícil. Ontem no Maracanã, o terceiro gol do Flamengo foi irregular. Aconteceu uma falta, o Pedro bateu 3 metros à frente, o árbitro bateu rapidamente, é claro, foi inteligente o Pedro. Né? Bateu para Ayrton Lucas, saiu o terceiro gol. Mas a verdade é que ele tem que mandar voltar, bater no local certo. Eu, particularmente, Serol, gosto de quando o jogador põe a bola no chão e bate a falta. Eu não tenho que ficar esperando o mesmo árbitro, mas tem que bater no lugar certo. No lugar certo. Então você vê que a arbitragem, por isso que eu falo da Edna, ela erra tanto e acerta tanto quanto esses marmanjos todos aí.
A frase apito amigo foi uma brincadeira criada pelo Milton Neves em relação ao Corinthians. Mas aí entra uma outra coisa também, Seródio. Ok. Todo time que está na luz, aquele que está mais iluminado, todo mundo fica de olho. E É claro isso que eu ia que também falar. o Palmeiras também já foi prejudicado por arbitragem, mas é mais ajudado. Até porque o Palmeiras entra mais na área do que os outros, né, Seródio? Eu até entendo, Quartarolo, essa questão, por exemplo, os dois lances que você citou, eu não marcaria. Aí você vai falar, é palmeirense. Não, não é questão de ser palmeirense ou não ser palmeirense, é uma questão de Você não é palmeirense? interpretação. A arbitragem sempre será polêmica, inclusive por causa disso. Não é uma regra, como diria aquele antigo comentarista, a regra é clara. Se fosse clara, não era regra. Ele está de volta, hein? Tá de volta. Mas a questão é que sempre vai haver polêmica. Até Sim. porque quem é prejudicado vê com um olho, quem é beneficiado vê com o outro. Nesses lances que o Quartarolo falou, eu considero todos eles, à exceção do lance do Flamengo, que é um pouco mais explícito, interpretativo. Agora, eu queria que vocês entendessem uma coisa. Apito amigo existe? Na minha concepção, existe. Olha o campeonato espanhol, por exemplo. Se um árbitro cometer um erro a favor do Elche contra o Barcelona, Real Madrid, que interfira na competição, esse árbitro será sepultado em praça pública, sem direito a toureiro. Eu vou colocar ele e o touro e falar: vai. Com as orelhas e tudo, né? É. Então, que existe, existe. Uma final Campeonato Paulista da Fórmula que está sendo disputada. Eu quero contestar essa fórmula no programa. A fórmula está sendo contestada. Acaba criando essa situação em que os finalistas só existe um grande. A valorização do campeonato depende desse grande. É lógico que o olhar do árbitro será um tanto quanto, digamos assim, benéfico para o time Será grande. um olhar verde. Será um olhar benéfico para o campeonato. Porque se o Palmeiras é eliminado pelo São Bernardo ou eliminado pelo Ituano, uma eventual final entre Ituano e Água Santa é uma tragédia financeira para o Campeonato Paulista que já não existe. Então, é lógico, as circunstâncias fazem com que o árbitro tenha um olhar mais benevolente para as grandes equipes. Aí, na questão da interpretação, Quartarolo, ele interpreta assim: segue o jogo. Na dúvida, segue o jogo. Você entendeu Mas é onde eu quero injusto, né? chegar? Mas não é justo, não é honesto. Não é honesto Sim. fazer isso. Eu não estou dizendo que o cara está ganhando para fazer isso, mas é verdade. Não, não está. Não está Ele é ganhando. pressionado. Estou dizendo que o cara roubou, ganhou dinheiro. Não é isso, mas é desonesto. E outra coisa, você citou Barcelona. Barcelona está para perder pontos lá e ser punido Sim, na Quartarolo. Europa por causa de arbitragem. Mas eu disse o campeonato espanhol lá, Liga, Não, no mas o geral. seu exemplo é perfeito, Serote. O seu exemplo é perfeito. O que eu estou dizendo é que a gente não pode achar que no segmento da arbitragem todos sejam honestos. É mais um segmento do mundo, como no jornalismo, como na religião, como na economia, como em tantos lugares, como na medicina. Tem os grandes, eu acho que a maioria é formada por boas pessoas, mas há uma minoria que sempre, sabe, tenta se aproveitar de uma forma que É, não é legal. Né? só que Então, é essa forma de normal. se aproveitar, Quartarolo, sempre tem dois lados nessa moeda. O lado que interessa a um e o lado que interessa a outro. Sim. Então, o que eu estou falando não é que o árbitro é desonesto por natureza, ok? Mas ele é menos rígido. Ele vai levando, ele Infelizmente, é media. assim que funciona. Até porque, se você colocar, vou colocar um exemplo maluco aqui para vocês entenderem. Se vocês colocassem o árbitro corintiano no jogo, Ituano e Palmeiras, ia acabar em pênalti. Ia acabar em pé, é verdade. É, mas o árbitro também torce para time, o Só árbitro não também tem seu vai acabar time. em pênalti se for escandalosamente legal. Não, e tem Sabe? mais, Seródio. Tudo isso que você falou se aplica ao jogo do Maracanã. Sim. Por que que ele não anulou o terceiro gol do Flamengo? É, Primeiro, que o Vasco já tinha perdido. Segundo, Maracanã superlotado com o flamenguista na orelha dele. É o Flamengo. Se fosse o Volta Redonda,
muito provavelmente aquela falta voltaria. E veja bem, o Vasco não perdeu por causa desse gol. O Vasco já estava perdendo por 2-1. Foi uma situação de jogo. Aliás, o Vasco jogou, a gente pode até falar, jogou melhor que o Flamengo o tempo todo, né? Mas acabou perdendo por 3-1. Acontece, faltou qualidade na hora de definir. Isso é uma outra coisa que a gente vai discutir também mais à frente. E você, sem querer, levantou um tema que eu estou querendo discutir há muito tempo, né? É porque a imprensa não gosta do campeonato regional. É um campeonato que está dando lucro para todo mundo. Aí, como é que você não vai gostar de um campeonato desse? Ou Sim, seja, mas a não questão, existe. mas a questão não é não gostar. Eu não sou daqueles que eu não gosto de você e pronto. Eu sou daqueles que, peraí, se eu vejo uma alternativa para comparar com o que está acontecendo e a outra alternativa é mais justa, eu sou a favor da outra. Não, você está falando em termos de regulamento, né? Mas tudo Temos bem. regulamento. Até porque evita esse olhar sempre menos criterioso da arbitragem. Mas esse campeonato foi feito para que os grandes se classificassem. É que eles foram incompetentes. Não, Esse foi é o feito, problema. Quartarolo, esse campeonato foi feito, primeiro, para que clássicos acontecessem na fase de classificação, assim Sim. vendem a competição. Segundo, eles acreditaram sempre na fórmula mágica de que dificilmente vai acontecer uma catástrofe. Só que em São Paulo já aconteceu catástrofe com Bragantino e Novo Horizonte, Paulista e São Caetano. Internacional e Palmeiras. Não, Palmeiras ainda estava na final, estou falando Você está catástrofe. dizendo pequeno, né? O chamado pequeno. Catástrofe. Entendeu? Que não interessa a ninguém. Por exemplo, chega no final de campeonato, vai jogar Água Santa e Ituano, você prefere ir no cinema, ou não? Não sei, A Seródio. É que a grande gente é muito. maioria prefere. Nós Sim, dois mas vamos aí que está, assistir né? até Por que se isso. for. Então, a federação está certa, diante desse conceito, de tentar fazer os clássicos em todo o campeonato, porque realmente é isso que chama atenção. E é o que está dando lucro. Então, você tem que olhar o lado financeiro e tem que olhar o lado também. Agora, um mas negócio não absurdo. premia injustiça. No Campeonato Paulista, os 4 melhores: Palmeiras, São Bernardo, São Paulo e Corinthians. Ok? São os 4 melhores. Se premiasse justiça no campeonato do regulamento, o São Bernardo teria no mínimo 2 jogos pela frente, não um só. Mas aí que está, Seródio. Os caras assinaram o regulamento. Eu aí sei que assinaram. discutir. Eu quero discutir uma oportunidade, o regulamento, não que eles assinaram. Não, eu acho que não dá para reclamar, isso que estou dizendo, porque não adianta ficar reclamando de regulamento Mas não depois é do campeonato reclamar, é iniciado. mudar. Não, eu entendi. Nós apenas damos opinião. Aí o clube vai lá e assina, o presidente vai lá e assina em troca não sei do quê, ou achando que vai acontecer alguma coisa com ele. Que eu acho que o regulamento foi injusto com o São Bernardo, foi injusto com o Mirassol. O Mirassol teve mais pontos que o Ituano. Com o Botafogo, foi injusto com todo mundo. Exatamente. Mas aí que está. Eles assinaram, então eles, bem feito para eles. Agora, é igual esse negócio que a gente discutiu aqui Copa do Brasil outro dia. Eles aplaudiram no primeiro momento. Agora estão percebendo que a coisa pode acontecer ao contrário. Aí você vai ver o que vai acontecer. Mas isso também é um tema para um outro programa. Voltando à arbitragem, eu não sei o que vai acontecer agora nas finais, né? Porque ainda temos definições, mas a verdade é a seguinte. Não, eu não sei. Eu acho que o Rafael Claus vai apitar um jogo. Eu só espero que a Edna não seja exposta novamente, porque ela não, sabe, ela foi criticada em 3 jogos seguidos. Não seria de bom alvitre a federação colocar a Edna Alves apitando novamente, e dessa maneira como está o VAR e está a arbitragem, principalmente essas movimentações, segundo a grande parte da imprensa, da torcida, que a maior parte da torcida hoje é contra o Palmeiras. O Palmeiras vai torcer pelo Palmeiras. Agora, não adianta nada eu, santista, você, São Paulino, o outro corintiano, torcer contra. O Palmeiras será campeão paulista com certeza e com mérito. Mas que, na minha opinião, nos 2 jogos decisivos de classificação, foi ajudado pela arbitragem, foi. Eu entendo a sua lógica, entendo o seu raciocínio, mas confesso para você que eu acho que não foi desonestidade de ninguém. Não estou dizendo que foi, mas que foi ajudado, foi. Falando. E daí o Abel Ferreira não reclama. Não reclama. Mas se tiver, sim, ao invés de 2 minutos, tiver 10 minutos de acréscimo, ele vai ter um chilique e se atirar no chão. Reclamação sempre vai acontecer. Vai. Não, mas tem uma coisa, Seródio.
Quando é ele, é demais. Se fosse o pênalti que não deram para o São Bernardo, fosse para o Palmeiras, se fosse o gol de ontem contra o Palmeiras, ele estaria até hoje chutando o microfone. Ele Sim, exagera, entendeu? sim, mas qualquer palmeirense vivo na face da terra já olha para o campo e fala assim: seremos prejudicados. Já, o palmeirense nato, ele já vê, tem um temor É melindroso. melindroso. Então, o que acontece? O erro, que eu considero um erro até natural, eu não marcaria. Eu estou sendo Eu honesto, eu marcaria. não marcaria. O Quartarolo não marcaria, eu não marcaria. Então, não é um Muita erro gente não marcaria, só. escrachado. Não é um erro escrachado. Esse tipo de erro até sofre o inconsciente do peso da competição. Ah, tem que melhorar? Tem que melhorar, eu concordo que tem que melhorar. Mas não vamos jogar, minha opinião, não vamos jogar na frase do Milton Neves, apito amigo, que foi uma brincadeira que é para chamar atenção para ele em relação ao torcedor corintiano, até porque o grande barato do Milton Neves era esse. O grande barato do Milton Neves era esse. Eu não vou chamar de apito amigo verde. Eu posso até dizer que, dadas as circunstâncias, um erro que para uns é erro, para outros não. Não vejo um comprometimento da arbitragem na chegada do Palmeiras na final do Campeonato Paulista. Eu não vejo. Você vê? Eu vejo, em 2 lances capitais, ele acabou passando, né? Agora, acho que ele teria condições de vencer também sem isso. Ele tem time para isso. Muito Né? bem. Faz Tanto é parte. que eu acho que vai ser o campeão paulista, Eu também. merecidamente. Eu aposto. Eu Eu não aposto. aposto contra. Não precisa nem apostar, já é Eu campeão, pode aposto. entregar a taça. Eu Não, aposto. não vai perder para ninguém, não tem condição. O Palmeiras é campeão paulista. Bom, se você acha que apito amigo e ele é verde, escreve aí embaixo, não tem problema nenhum. Ou você acha que nós somos tudo corintiano e estamos vendo fantasia? Também, escreve aí embaixo. É, velho. Infelizmente, a arbitragem não é uma ciência exata. Por não ser uma ciência exata, nem o VAR consegue eliminar os erros da arbitragem. Quem imaginou que a tecnologia iria salvar a arbitragem dos comentários maldosos se enganou completamente. Até porque o VAR erra tanto quanto o árbitro de campo. Verdade. É Agora manipulado abreviei de por vez. pessoas, né? Gente é gente, pô. É Então, interpretação. Então, vamos embora. está na mão de quem não deve. Aliás, a arbitragem, na minha humilde opinião, não devia pertencer à FIFA, à CBF, à Federação Paulista, devia ser um órgão separado, Independente. 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 E o Independente. TJD também. Senão, o peso de quem comanda a competição, digamos assim, turva a arbitragem. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer, Cotelo, entendeu? Sim, entendi. Você é Isso um é mais ou cara menos você tomar maravilhoso. multa. Isso é mais ou menos igual você tomar multa e ter que recorrer para quem te multou, né? É difícil ganhar, né? É Então, difícil. meu caro Seroli, um abraço, hein? Boa semana para você. E apita abaixo aí, tá? Tá, um beijo no coração de todos vocês. Por Vem para favor, se cá. não concordam, pode escrever aí embaixo. No programa de amanhã a gente fala: olha, fulano disse que nós somos malucos. Não tem problema nenhum. Só não esqueça de se inscrever no canal e ajudar os velhinhos a permanecerem nativos ao lado de vocês. Um beijo. Tchau, Quartarolo! Tchau, boa semana.